O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos com esta solenidade encerrando o tempo da Páscoa. A solenidade de Pentecostes, ela termina, fecha o tempo pascal. E nós começamos com o Evangelho da Ressurreição e terminamos também com o Evangelho da Ressurreição, que fala que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, Jesus se faz presente no meio dos apóstolos e sopra sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande dom, é o grande presente do ressuscitado. E é um dom que nós renovamos a súplica a cada dia. Todo cristão, ele suplica a cada dia, constantemente, não apenas durante a novena de Pentecostes, e não apenas no tempo pascal, mas suplica constantemente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o amor de Deus, é o amor com que nós iremos amar a Deus e amar os nossos irmãos. Então nós necessitamos do Espírito Santo. E vocês podem ver que na liturgia de hoje, várias vezes fez referência a esta súplica do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo, dos dons que Deus nos concede com o derramamento do seu Espírito, na belíssima sequência de Pentecostes, que juntamente com o Veni Creator, seria importante que todos os cristãos soubessem de cor, assim como sabem o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, o Crê em Deus Pai. Os cristãos deveriam saber de cor o Veni Creator, aquela oração que nós rezamos durante a novena, Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais, vós sois chamado intercessor, e aí vai, como também a sequência do Espírito Santo, a sequência de Pentecostes: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, e aí segue a sequência, fazendo uma súplica do Espírito Santo e proclamando aquilo que ele faz. Ele, ao sujo ele lava, ao seco, entendamos aqui, a sujeira espiritual, a secura da alma. Então, ao sujo ele lava, ao seco ele rega, ao doente ele cura,
doente aqui, a doença espiritual, a doença do pecado, a doença da alma. É claro que o Espírito Santo cura também, concede também curas físicas, mas principalmente aqui nós nos voltamos para a súplica das curas espirituais, e principalmente, meus santos, porque tudo gira em torno disso, a doença do egoísmo, a incapacidade de amar a Deus, que quando nós amamos a Deus, por amor a Deus amamos os irmãos, quando amamos a Deus, por amor a Deus nós abandonamos o pecado, quando amamos a Deus, por amor a Deus, nós renunciamos àquelas realidades a que somos apegados. Quando amamos a Deus, por amor a Deus, nós nos esforçamos para crescer na virtude. E quando amamos a Deus, Deus se derrama ainda mais sobre nós, porque amor com amor se paga, diz Santo Agostinho. De modo que, como Deus vê que não existe empecilho na nossa alma para que o recebamos cada vez mais, Deus vai se derramando cada vez mais sobre nós, e vamos crescendo cada vez mais no amor, e manifestando cada vez mais os dons de Deus na nossa vida. Os dons, me refiro aqui, não necessário, nem primeiramente os dons carismáticos, refiro-me aqui principalmente os dons do Espírito Santo, temor de Deus, ciência, sabedoria, fortaleza, inteligência, conselho, piedade, aqueles tradicionais 7 dons do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo se manifestam com mais facilidade na nossa alma. São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, São Paulo elenca os frutos do Espírito Santo: caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Então, quando nós amamos a Deus, o amor de Deus nos torna ainda mais aptos para receber os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo que vão sendo derramados na nossa alma. E aí, nós poderíamos nos perguntar: mas padre, eu já tenho, sei lá, você diz assim, eu já tenho 50 anos, e eu tenho pelo menos 35 anos de vida de igreja, digamos, e tenho, padre, pelo menos 25 anos em que eu tenho comungado frequentemente, em que eu tenho lutado e vivido na maior parte desses 25 anos em estado de graça, sem cometer pecado mortal, comungando frequentemente, mas eu não vejo os dons de Deus se manifestando em mim. Eu não percebo a abundância da riqueza de Deus se manifestando em mim. Eu não vejo, eu não percebo claramente a presença do Espírito Santo por meio de mim. Tem alguma coisa errada? Meu santo, provavelmente sim, tem alguma coisa errada, não tenha dúvidas, porque se você é uma pessoa que já tem uma caminhada com Deus, se você tem lutado, combatido e graças a Deus não tem pecado mortalmente, e os dons de Deus não têm se manifestado por meio de você, repito, refiro-me aqui não aos dons carismáticos, refiro-me aqui aos dons do Espírito Santo. Ora, se eles não têm se manifestado por meio de você, é porque tem alguma coisa errada aí. Ontem, quem puder, depois, a homilia geralmente ela é transmitida, né? Então essa homilia será transmitida, quem puder, se não ouviu a homilia de ontem, ela é de alguma maneira um complemento, isto é, elas estão intimamente ligadas. Ontem eu falava que, para que nós recebamos o Espírito Santo, para que nós invoquemos o Espírito Santo, nós precisamos não apenas dizer
com a boca: vinde Espírito Santo, porque pode ser que nosso Senhor diga: este povo me louva com os lábios, mas tem um coração longe de mim. Pode ser que você reze, mas reze com tanta desatenção e falta de piedade, que aquilo não produz fruto no seu coração. Então, o primeiro ponto para receber o Espírito Santo, para estar na presença de Deus, para ter amizade com Deus, é ter vida de oração. Isto é, procurar de verdade, com piedade, com inteireza de coração. Isso às vezes requer empenho, sacrifício, porque as distrações são muitas, mas com empenho rezar e pedir a Deus o Espírito Santo, pedir a Deus a graça de ser iluminado interiormente, pedir a Deus a graça de ter o coração regado por essa água viva, pedir a Deus a graça de amá-lo e cada vez mais, e abrir mesmo o seu coração na oração, dizer com essas outras palavras: Jesus, eu preciso do teu Espírito Santo para te amar, eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor, para ser um homem melhor, uma mulher melhor, para ser santo, para ser santa. Eu tenho consciência, Senhor, de que sem ti eu não posso nada. Então ajuda-me, Senhor, vem me iluminar interiormente, vem curar as minhas feridas, vem sarar as minhas doenças, vem regar aquilo que existe de seco na minha alma. Então o primeiro ponto é aqui o que? A vida de oração, porque sem verdadeira vida de oração, você pode até com a sua boca suplicar: vinde Espírito Santo, mas você pode até vir à missa, mas como você não tem vida de oração, aquilo que Deus lança na sua alma não consegue fecundar, fincar raízes. É o primeiro ponto, e eu discorri sobre isso no dia de ontem, durante a novena de Pentecostes, no sábado, ontem. Mas um segundo ponto eu gostaria aqui de enfatizar, que é a luta contra os pecados veniais. Sim, este também é um outro grande empecilho de você se abrir totalmente a Deus. Então o primeiro empecilho é a falta de vida de oração. Se você não tem tempo que você para durante o dia para rezar, dialogar com Deus, conversar com Deus, estar na presença de Deus, você pode vir à missa aos domingos, você pode até, que é coisa boa, excelente e maravilhosa, você pode até rezar o terço, que é coisa boa, excelente e maravilhosa, você pode até fazer a novena de Pentecostes, no período de Pentecostes, mas como você normalmente, todos os dias, não tem pelo menos, aqui eu estou dizendo o básico do básico do básico, apenas para não desestimular e para começar. É claro que precisa ser mais, mas iniciando pelo menos 20 minutos de encontro com Deus, além do seu texto, além das orações de devoção que você faz, além das suas leituras de livros de santos, né? Você pode fazer tudo isso, mas 20 minutos em que você se coloca em oração com Deus, que você conversa com Ele, em que você abre o seu coração, suplica as graças, em que você abre o seu coração e reconhece diante de Deus as suas falhas, em que você abre o seu coração e pede as luzes de Deus, em que você abre o seu coração e pede a Deus a força para colocar em prática aquilo que você tem percebido que é vontade dEle, em que você abre o seu coração para que se encontre com o coração dEle e vocês possam crescer em amizade. Então é o primeiro ponto, vida de oração. Mas o segundo, sem o qual o primeiro também não vai frutificar, é a luta e o combate contra os pecados veniais. Porque se você ainda está agarrado aos pecados veniais, se você não os combate, não combate a impaciência, os ciúmes, os apegos, a irritação, o mau humor, a preguiça, o desejo de ser reconhecido, isto é, de aplausos, você faz
uma mínima coisa boa, você já quer ser reconhecido, agradecido. Se você fica triste com as mínimas contrariedades da sua vida, isto é, você não se esforça para combater essa tendência que existe em nós, de buscar sempre o que é prazeroso, de modo que quando vem algo que nos desgosta, eu já me entrego à tristeza. Ora, se eu não combato essas realidades, a minha alma não desabrocha, eu me torno incapaz, por culpa própria, de me abrir, de receber ainda mais o Espírito Santo e ele se manifestar mais abundantemente na minha vida. Meus irmãos, nosso Senhor nos quer santos. Pode parecer uma frase chavão, mas é uma realidade que infelizmente muitos católicos repetem, mas não se dão conta verdadeiramente de que isso é um chamado para todos nós. Todos nós somos chamados a ser santos, não apenas Santa Teresinha. Aponta aqui para o altar, que nós sabemos que no altar nós temos a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas não apenas Santa Teresinha foi chamada a ser santa, não apenas São João Maria Vianney, Santa Rita de Cássia, Santa Isabel da Hungria, São Padre Pio, mas todos nós somos chamados à santidade. E se não somos santos, isto é, se o Espírito Santo não tem desabrochado, se o Espírito Santo não tem agido por meio de nós constantemente, se o Espírito Santo não tem guiado as nossas ações, os nossos afetos e todo o nosso agir, é porque nós ou não estamos tendo vida de oração, ou não estamos combatendo, e provavelmente as duas coisas, porque não tenha dúvidas, se você tiver vida de oração, você será pouco a pouco levado, e você precisa cooperar com isso, é claro, mas será pouco a pouco levado a combater os seus pecados veniais. Repito, eu não estou me referindo aqui aos pecados mortais, porque é claro, o pecado mortal, ele destrói a nossa amizade com Deus. Então se você tem pecados mortais, você precisa se confessar, procurar um sacerdote e se confessar. Os pecados veniais, eles não destroem a nossa amizade com Deus, eles não impedem que nós estou aqui falando de uma maneira bem geral, tá? Se fosse uma aula eu teria que entrar em especificações mais precisas, mas no geral, o pecado venial, ele não impede você, não destrói a sua amizade com Deus, não impede você de entrar na fila da comunhão e receber Jesus, mas o pecado venial, ele impede que os dons recebidos desabrochem, frutifiquem, ajam por meio de nós. Os pecados veniais, eles impedem que o Espírito Santo recebido haja poderosamente por meio de nós, de modo que nós iremos encontrar, infelizmente, cristãos que, por exemplo, há 15 anos não pecam mortalmente, mas não são santos, que há 15 anos não cometem pecados mortais, mas não são outros cristos, pessoas que encontrar-se com aquela pessoa é encontrar-se com o próprio Cristo, pessoas, repito, que há 15 anos não pecam mortalmente, mas que são ciumentas, mal-humoradas, irritadiças, impacientes, que gostam de receber reconhecimento, pessoas que não gostam de ser contrariadas, percebe? Elas são pecadoras no sentido, elas têm pecado mortal? Não, elas entram até na fila da comunhão, mas elas são santas? Longe disso, muito longe disso. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus nas nossas orações e começar e cooperar com Deus, isto é, começar então a cooperar com a graça de Deus e combater os nossos pecados veniais, pecados estes que muitas vezes você vem se confessar sem nem sequer arrependimento. Você vem, aí diz, pode perguntar quais são os seus pecados, aí a pessoa
É verdade, ela não tem pecado mortal. Nós que somos confessores, nós sabemos disso. Quantas pessoas vêm se confessar e elas não têm pecado mortal para confessar? Os pecados mortais ficaram para trás. E aí elas vão confessar os pecados veniais. Aí nem sequer arrependimento tem. E para haver absolvição, tem que ter um pecado arrependido. Se a pessoa não tem nem arrependimento dos pecados veniais, porque ela diz: eu só estou impaciente, eu sou tão briguento, eu tenho ciúmes e não controlo esse meu ciúme, eu não gosto quando eu não sou reconhecido pelas coisas boas que eu faço. E você percebe que ela está dizendo isso porque ela sabe que isso não é virtude, mas que não tem arrependimento daqueles pecados. Aí você tem que, de alguma maneira, fazer brotar o arrependimento no coração daquela pessoa. Você tem que fazer uma catequese no confessionário, quer dizer, quando nós usávamos o confessionário, por enquanto estamos sem usar, temos que fazer uma catequese com a pessoa, porque ela perdeu o senso de pecado venial. Você vai dizer: padre, mas pior seria se tivesse perdido o senso de pecado mortal. Sim, sem dúvida, mas é uma multidão de gente nas igrejas, uma multidão de não santos, uma multidão de pessoas que não progridem, porque estão amarradas a um monte de linha, a um monte de fitinhas, sem significado nenhum, mas que a impedem de progredir espiritualmente no amor. Então precisamos celebrar Pentecostes e pedir a Deus essa graça, e pedir a Deus a graça de progredir, para que nós comecemos a ser pessoas virtuosas. E a virtude, primeiramente, ela vai se manifestar sempre como ação do Espírito Santo, sempre como graça de Deus, mas no início serão virtudes, isto é, serão realidades que custarão a você. Isto é, você vai sentir dificuldade, uma dificuldade inicial de fazer aquilo que você sabe que agrada a Deus, de praticar as obras de Cristo na sua vida, mas depois, pouco a pouco, com o seu crescimento no amor de Deus, aquilo que era apenas inicialmente uma virtude, se transforma numa graça de Deus, num fruto do Espírito Santo, numa ação do próprio Deus em você, que você começa a ser capaz daquelas chamadas virtudes heróicas. O que são? Quando a igreja ela abre um processo de canonização de uma pessoa, ela quer saber se aquela pessoa é santa. Então vamos dizer de uma outra maneira, já que estamos celebrando o Pentecostes, quando a igreja quer saber se aquela pessoa ela era movida por Deus, mas de uma maneira máxima, de uma maneira grandiosa, prodigiosa, a igreja, além do milagre que ela espera por intercessão daquela pessoa, a igreja também procura virtudes heróicas. Mas o que é uma virtude heróica? Uma virtude heróica não é, faz uns 2 meses, que eu lia uma matéria de uma mãe que estava num zoológico, quer dizer, foi um pouquinho antes, que foi antes mesmo da pandemia, então há uns 3 meses, de uma mãe que estava num zoológico com o seu filho, o filho por volta dos 3 anos, 3, 4 anos, não me lembro bem, e o menino, não sei como, pulou e entrou na jaula do leão, e a mãe virou uma leoa, e entrou na jaula do leão, esbravejando, gritando em direção ao leão, que até o leão ficou assustado, pegou o filho e num salto saiu. Nossa, foi uma coragem grande, mas não é isso que nós estamos falando. Sem dúvida, isso é admirável,
mas nós compreendemos que uma mãe, para defender o seu filho, ela faz coisas semelhantes. Mas é claro, é heróico, mas é heróico no nosso padrão humano. Um bombeiro, né? Um policial que entra numa boca e todo mundo ali atirando, né? Boca de fumo, boca de droga, e todo mundo atirando, e ele entra ali para cumprir a sua missão, e os tiros rasgando o ar, e ele entra, é corajoso. É um bombeiro que entra numa casa em chamas para tirar uma pessoa que está lá dentro, é um herói, sim, sem dúvida, mas compreende que é uma realidade aqui no âmbito humano. Quando a igreja fala de heroísmo para reconhecer a santidade, ela está falando de algo que humanamente seria impossível. Então, por exemplo, quando nós vemos Santa Águeda, uma mocinha, por volta dos seus 14, 15 anos, que descobre Cristo, descobre a fé cristã. Estamos aqui no início do cristianismo, século III, segundo terceiro, e Santa Águeda, que encontra Jesus e quer se entregar totalmente a Ele, e o imperador Diocleciano perseguindo os cristãos, e ela é dada em casamento, o governador da cidade que quer tê-la como esposa, e ela diz que não, que ela já tem um esposo, que é Jesus, e aquela mocinha, que por causa da sua fé, ela é surrada, e ela continua de pé dizendo: eu prefiro ser surrada a negar o meu Jesus. A gente já acha estranho, porque quando é que uma menina de 14 anos vai ter uma grandeza de alma dessa maneira? Mas não só, depois, como ela não volta atrás, amarram-na pelos pés a um animal que vai passar por entre brasas e vidro, e o seu corpo é todo queimado e rasgado, e aquela menina ainda viva, perguntam a ela se ela ainda quer ser de Jesus, e ela fala que não renunciará à sua fé por nada. Vem então um algoz com uma tenaz, com um alicate de ferro em brasa, e tolhe os seus seios, arranca-lhe os seios, e ela diz, em meio à dor: tu não te envergonhas de arrancar de mim o que a tua mãe te deu para amamentar? Percebe aqui que tem algo de extraordinário isso. Uma pessoa não seria capaz de um gesto de tamanha grandeza. Quando nós falamos de São Lourenço, que é descoberto como cristão, o diácono São Lourenço, que é descoberto como cristão, e ele é colocado numa grelha, e começa a ser queimado de um lado, e ele diz: pode virar para o outro, porque este já está pronto. Você para e diz: não, mas uma pessoa normal não conseguiria, porque se me queimarem o dedo eu já estou gritando, quanto mais se me queimarem o corpo inteiro. Quando São Policarpo, no século II, um bispo velho, é descoberto como cristão, um homem que era tido por virtuoso por muitos. São Policarpo é discípulo imediato de São João Evangelista. São João, o autor do evangelho que nós ouvimos hoje, ele era discípulo de São João. São Policarpo foi descoberto como cristão, e as pessoas choravam porque sabiam que aquele homem era um homem de Deus, e foram levá-lo, iriam pregá-lo literalmente a um tronco para queimá-lo, e ele diz: não precisa me pregar, me dará a força para morrer, me dará a força para que eu não me mexa, nem fuja das chamas. E ele foi queimado vivo, junto a um tronco, sem se mexer. Quando vocês veem, por exemplo, São Paulo, na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando ele diz assim: muitas vezes eu vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um,
3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo, viagem sem conta, exposto a perigos de morte, perigo de ladrões, perigo no deserto, perigo com relação aos concidadãos. Quer dizer, quem é que aguentaria isso? Vocês sabem, ele falou que 5 vezes ele recebeu os 40 golpes menos 1. Isto é, ele foi chicoteado 5 vezes 39. Se eu fosse chicoteado apenas 1 vez de 39 vezes, eu acho que eu ficaria desequilibrado para o resto da vida. Apenas pelas minhas forças humanas, eu precisaria de um psiquiatra para o resto da vida, para me ajudar, que eu ficaria traumatizado. São Paulo foi apedrejado, você sabe como é? A pessoa era apedrejada até a morte aparente, acharam que ele tinha morrido, o arrastaram para fora da cidade, ele não morreu, quando se curou, voltou para a cidade. Então ele sofreu 5 vezes os 40 golpes menos 1, que era cidadão romano, e recebeu 3 vezes os 40 golpes menos 1 com vara. Então você pode imaginar que São Paulo deveria ter aquelas costas totalmente marcadas. Você diz, mas era um homem tão desequilibrado, né? Porque ele passou fome, ele ficou em alto mar, à deriva, e suportou tudo isso por quê? Porque ele era um cara poderoso? Não, meus santos, porque ele tinha o Espírito Santo. Ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz, e eu queria ver, era uma outra passagem que eu acho que eu perdi, não queremos, irmão, aqui, isso mesmo, gente, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio, fomos maltratados ali, desmedidamente, além das nossas forças. Então ele tem consciência, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, de que ele foi maltratado além das próprias forças. E por que é que ele superou? Porque ele tinha o Espírito Santo, que o Espírito Santo foi a sua força. Então percebe aqui, meus santos, por que é que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos capacite para aquilo para o qual nós não nos sentimos capazes. Talvez você diga, padre, mas eu não me sinto capaz de fazer essa renúncia. Peça ao Espírito Santo e peça em oração. Padre, eu não consigo romper com esta vida velha. Peça ao Espírito Santo e peça em oração contínua. Padre, eu não consigo progredir na minha vida espiritual, lutando contra os meus pecados veniais. Peça ao Espírito Santo. Meu Deus, me ajude, Senhor, eu quero me desapegar, eu quero romper com os pecados veniais. Padre, eu estou em pecado mortal, e eu não quero nem me confessar, porque eu não quero me arrepender. Peça ao Espírito Santo que Ele mude as suas vontades, mas peça todos os dias, e peça em oração, diga, Senhor, eu preciso querer ser santo, e eu não quero, eu preciso querer mudar de vida, e eu não quero. Seja sincero, abra o seu coração e diga, Jesus, eu não quero mudar de vida, mas eu quero querer, Senhor, eu preciso querer, porque eu não quero me perder, Senhor. Um sacerdote que deve dizer, Senhor, eu quero ser santo, e se ele não quer, Senhor, eu quero querer ser santo, porque não é possível que um sacerdote não seja santo. Se isso é uma obrigação para todos os fiéis, mais do que nunca para o sacerdote. Tem aquela passagem no Evangelho de São João, acho que foi de ontem, em que Jesus se volta para Pedro e diz, Pedro, tu me amas mais do que estes? Que Jesus pergunta por 3 vezes, hein? Pois bem, é interessante que São Tomás de Aquino diz assim, que a pergunta de Jesus é, Pedro, tu me amas mais do que estes me amam? Porque Pedro tem a obrigação de, como chefe da igreja, amar mais do que todos os outros. E São Tomás de Aquino diz, o sacerdote tem a obrigação de amar mais do que todos os outros fiéis, porque ele é um sacerdote.
Então, nós sacerdotes precisamos pedir a Deus a graça, não para o nosso orgulho, nem para a nossa vanglória, mas porque não é justo, porque quem mais recebeu, mais deve dar. Quem mais foi amado, mais deve amar. Então isso é verdade na vida do sacerdote, mas é verdade também, de uma outra maneira, na vida de todos nós, porque todos nós fomos amados, e com quanto amor fomos amados. Então pedir a Jesus, então tirar o dia de hoje, mas não apenas o dia de hoje, mas tirar sempre, reservar no mínimo, lembra? Isso aqui é o basicão, os 20 minutos, o mínimo de você ter o seu encontro com Deus e dizer: Senhor, a sabedoria popular diz, Jesus, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Jesus, por misericórdia, vai vencendo as resistências do meu coração, vai moldando a minha alma, vai mudando as minhas vontades, Jesus, vai iluminando pouco a pouco a minha inteligência, para que eu veja a feiura do pecado, vai iluminando pouco a pouco a minha inteligência, para que eu veja a beleza da santidade, vai iluminando pouco a pouco a minha inteligência, para que eu veja como é belo o caminho a seguir, vai me cativando cada vez mais, para que eu queira corresponder à tua vontade, para que eu possa dizer como o profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tu foste me chamando e eu fui me deixando levar, e cada vez que eu fui me deixando levar, mais capaz eu fui me tornando de ouvir a tua voz e seguir os teus caminhos. Mas para isso, meus santos, nós precisamos corresponder à graça de Deus. Que hoje, meus santos, neste dia de Pentecostes, nós supliquemos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça dessa amizade com o Espírito Santo, sem o qual verdadeira santidade não há. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.